Seja bem-vindo à parte 6 da aula 12 de projeto de software. Os objetivos dessa aula são apresentar os métodos delete e put. Bom, agora vamos dar um exemplo do método delete. Okay? O método de requisição delete, do protocolo HTTP, ele vai então apagar, deletar um recurso especificado, ok? Então, para eu conseguir apagar alguma coisa, aqui nesse cenário de teste que a gente está utilizando, o que eu vou fazer? Vou usar o HTTPy, ok? Eu vou me autenticar dentro da minha conta no GitHub, vou especificar o método delete. Observar o seguinte, tá, pessoal? Eu estou escrevendo o nome dos métodos com letras maiúsculas apenas para chamar a atenção de vocês, mas tá, vocês podem escrevê-lo com letras minúsculas também. Então, o que eu quero apagar dentro da minha conta do GitHub? Eu vou especificar agora, https://api.github.com/repos/Mauro Boni, que é a minha conta, qual que é o repositório que eu quero apagar? Eu havia criado um repositório que era teste httpy. Ok? Então vamos só revisar. O que eu vou fazer? Eu quero deletar esse repositório aqui na conta desse usuário aqui, Mauro Boni, do GitHub, e eu vou pedir para ser autenticado como esse usuário. Vou colocar a senha. Lembrem-se, o que eu recebo aqui é o resultado da solicitação, é a resposta. Então, qual foi a resposta que eu obtive? Um código 204 com a descrição de sem conteúdo. Então, quando a gente faz uma deleção, ok? A gente pode receber tanto o código de retorno 200 quanto o código 204. Perfeito? Então isso aqui está absolutamente correto. Então funcionou a contento. Então vejam só, eu vou tentar executar novamente o delete, tá certo? Para a gente poder verificar uma coisa. Aqui, vou colocar a senha novamente. E olha só o que nós vamos obter agora como código. Um código 404, ou seja, recurso não encontrado, not found, aqui embaixo, aqui, que ele me dá como mensagem. Ou mesmo aqui, ao lado do código de erro, not found. Então, observar o seguinte. Eu fiz a deleção desse repositório, ok, com a primeira solicitação. Eu tentei fazer uma deleção do mesmo repositório que já havia sido deletado anteriormente, mas não foi possível. Então, se eu tentar deletar esse repositório 1, 2, 10, 20 vezes depois de ter feito uma deleção com sucesso, o resultado não muda. Os dados no servidor não mudam. Então, vejam, é por isso que a gente diz, que o método delete, ele é também um método idempotente, ok? Então, a resposta vai ser diferente. Então, você apagou o repositório na primeira deleção, você obteve como resposta um código 200 ou 204, ok? Mas, como você já apagou esse repositório, então independente de você tentar apagá-lo mais uma vez, ou 2, ou 10, ou 100, o recurso já foi excluído e você não vai apagá-lo 100 vezes depois, ok? O resultado, então, não muda. Então, que fique claro que delete, ele é idempotente. Bom, para terminar, vamos falar um pouquinho, então, sobre o método put. O método put, ou put, como queiram, ele funciona como post, ou seja, ele pode criar um recurso novo, mas recomenda-se que ele seja usado para substituir a representação de um recurso. É como se você fosse fazer uma alteração em um banco de dados,
ok? Então, criação de dados, um novo recurso, um novo registro, post. Alterar o que já existe, put, ok? Então, o post e o put, eles também são diferentes porque o post ele é não idempotente e o put ele é idempotente. Se você criar um recurso com o put, é um resultado. Se você executar o put novamente, você não vai criar mais nada, você apenas vai sobrescrever aqueles dados. Então você vai continuar com o mesmo recurso, não vai mudar nada lá no servidor, você vai continuar tendo um único registro e os dados vão ser sempre os mesmos. Okay? Isso imaginando que você não vai alterar nada nos dados que você mandou para o servidor, okay? Dentro da requisição do put. Uma outra coisa é que para demonstrar o uso do put, eu vou usar um site que é o JSON Placeholder, que ele tem uma API fake, tá certo? É fake no sentido de que as alterações elas não persistem no banco de dados dele, mas você pode enviar as requisições e você pode observar as respostas que ele envia para você, ok? Então, para a gente utilizar então o JSON Placeholder, eu já até coloquei aqui algumas coisas, mas olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é, dentro desse endpoint aqui, desse recurso posts, eu vou fazer um método get só para eu ver quais são os posts que já estão disponíveis lá, ok? Então, veja, todos esses aqui então são posts, né, que já estão salvos lá no servidor, ó. O ID de cada um deles, 82, 81, 83, 84, enfim, ok? Então eu tenho até o post do ID 100. Então, se eu tentar, por exemplo, modificar um post, como é que seria a instrução? Eu já tenho ela pronta aqui. Veja, eu vou modificar aqui. Vou utilizar o put para fazer a modificação de um post aqui no final, ok? E qual post é que eu quero modificar? Veja que aqui, olha, dentro da URI, né, porque tem o URI, porque tem o protocolo aqui no início, eu tenho que identificar especificamente qual recurso que eu quero alterar, ok? Quando eu vou utilizar, por exemplo, o post, eu não preciso fazer isso, certo? Só coloco lá post e, por exemplo, aqui no caso seriam posts, né? Porque estamos falando de postagens e eu faria a inclusão de um dado, ok? Mas aqui nesse caso eu preciso identificar qual dado eu quero alterar, qual recurso eu quero alterar. Por isso aqui no final eu tenho esse número 1 aqui, tá? Depois de posts. Então eu estou especificando, eu quero alterar recursos posts, mais especificamente eu quero alterar o post 1, ok? E aqui ao lado, né, title, body, user ID, são os dados que eu vou utilizar para fazer a alteração. Então, vamos dar só uma olhadinha no conteúdo do que seria o post número 1. Eu vou voltar aqui, certo? Então eu tenho um método get, que ele vai me retornar então o conteúdo do post 1. Então, olha, esse aqui é a resposta do servidor, ok? Então, vamos fazer a alteração para ver o que vai acontecer. Tá aqui, a solicitação está montada, tem um put aqui no início, ok? Então eu vou mandar. Ele demora um pouquinho mesmo. Opa, tá aqui, olha só. Então veja, eu coloquei esse "-v" aqui, que é o modo verboso, ele me mostrou aqui então o cabeçalho da requisição, o corpo da requisição, então são os dados que eu mandei para o servidor no formato JSON, e aqui eu tenho a resposta do servidor, então foi um 200, lembra? Classe 2, classe 200 é sucesso,
ok? Então quer dizer que a solicitação foi realizada com sucesso, ou seja, a alteração foi feita, e aqui ele retornou para mim os novos dados do post número 1. Então o body dele mudou, o title mudou, ok? E o user ID eu não me lembro se era o número 1 também, mas enfim, esses dois aqui mudaram. Bom, por que é fake o placeholder, né, o JSON placeholder? Se eu fizer um get aqui de novo, olha só, ele continua com aqueles dados iniciais. Simula bem isso, então quer dizer, eu formatei a solicitação para essa API, ele fez a alteração. A diferença entre put e post é que put é idempotente, post não é. Eu sempre vou utilizar o put identificando qual recurso eu quero alterar. O post eu não preciso. Bem, chegamos ao fim da aula 12. Ao longo desses 6 vídeos foram fornecidas as ideias necessárias para começarmos a projetar a nossa API, mas isso será o assunto da nossa próxima aula. Não deixe de postar a sua dúvida, tá certo? Bons estudos!